Olá, senhores. Meu nome é Rui Carlos da Silva Júnior, eu sou advogado em Joinville, Santa Catarina, e sou professor em Direito, e na aula de hoje o nosso tema será sobre inquérito policial. Estarei um tema do Código de Processo Penal, que é muito revolvido em exames de direito e para quem quer atuar na prática, seja em carreiras policiais ou como advogado criminalista. A respeito do inquérito policial, nós precisamos primeiro partir do conceito de inquérito policial. O que é, afinal, inquérito policial? Inquérito policial é um procedimento administrativo de cunho inquisitório, destinado a apurar as infrações penais, a colher prova da materialidade e indícios de autoria, com vistas a fornecer ao titular da ação penal, no caso o Ministério Público, em crimes de ação penal pública incondicionada, ou até mesmo ofendido em crimes de ação penal pública condicionada à sua representação, bem como ao querelante nos crimes de ação penal privada, para que estes ingressem em juízo, deflagrem a ação penal. O artigo 4º do Código de Processo Penal, de onde nós partiremos sempre com a lei na mão, e eu lhe aconselho a estar com o seu Código de Processo Penal junto de você, diz assim: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Se nós formos tratar primeiramente a respeito dos destinatários do inquérito policial, nós chegaremos à conclusão de que nós temos dois tipos de destinatários. Primeiro, os destinatários diretos, que é o Ministério Público e o ofendido, bem como o querelante. E temos também os destinatários mediatos ou indiretos, que é o juiz. O juiz, ele está em cima do inquérito policial, está supra partes, mas ele se utiliza do inquérito policial como elemento de convicção. Portanto, o juiz é um destinatário mediato ou indireto do inquérito policial. O artigo 4º que nós acabamos de ler usa o termo circunscrição. Esse artigo já teve a sua redação mudada, porque outrora usava o termo jurisdição. E fez bem, procedeu bem o legislador em trocar jurisdição por circunscrição. Exatamente porque a autoridade policial não possui jurisdição, mas sim circunscrição. Porque quem possui jurisdição são os juízes de direito. Isso fez toda a diferença. Porque o artigo 22 do mesmo Código de Processo Penal, os senhores abram, por favor, no artigo 22, diz assim: no Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, isso é basicamente a regra. É difícil um local onde há apenas uma circunscrição policial. A autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Está aí, senhores, a prova legal, cabal, de que a autoridade policial não possui jurisdição. Porque se ela possuísse jurisdição, teria ela que expedir carta precatória para poder atuar no âmbito de outra jurisdição. Como não há jurisdição, há circunscrição, então isso faz com que não seja necessário a expedição destas formalidades para que a autoridade policial possa atuar em outra circunscrição. Até porque o crime, senhores, o crime não tem lugar para ocorrer. O crime ocorre em todos os lugares. E se for depender destas coisas para a atuação da polícia, nós ficaríamos muito presos, muito dependentes de burocracia, presos em entraves burocráticos, e o crime não teria a repreensão que merece.
Assim, se eu sou delegado de polícia, estou noutra circunscrição e o crime ocorre na minha presença, eu não posso cruzar os meus braços e permitir com que o crime ocorra a pretexto de que não estou na minha circunscrição. Não. Eu tenho que lavrar o auto de prisão em flagrante, apurar o crime até a chegada do meu colega. E se ele não chegar, eu continuo fazendo o meu serviço, até porque o alvo maior é a sociedade, é a repressão do crime. O artigo 4º, o parágrafo único do artigo 4º, ele diz assim, ó, a competência definida neste artigo, no artigo anterior, não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Aí nós temos um princípio, o princípio da dispensabilidade do inquérito policial. Mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores nesse primeiro momento é que o parágrafo único fala em competência. E o legislador errou e errou feio ao trazer esta palavra para o âmbito da polícia judiciária. Polícia judiciária não possui competência. Polícia judiciária possui atribuição. Eles trocaram jurisdição por circunscrição, mas não trocaram competência por atribuição. E por falar em atribuição, qual é a atribuição da polícia judiciária? Como ela é dividida? Nós temos uma clássica divisão que divide a atribuição da polícia judiciária em 3 tipos de atribuições. Atribuição em razão do local, ratione loci. Em razão da matéria, ratione materiae. E em razão da pessoa, ratione personae. Em razão do local é o que mais comumente nós vemos, né? Delegados que apuram os crimes ocorridos em determinadas regiões. A 10ª tantas delegacia de polícia que reprime o crime, atua no combate ao crime naquela região. Nós temos também a razão da matéria. Ocorre mais com frequência no âmbito das polícias federais. Polícia Federal em que tudo vai para uma central de distribuição. E lá se divide. Um que é responsável para a apuração dos crimes de pedofilia, outro que é responsável para a apuração dos crimes contra a fé pública. E temos também atribuição em razão da pessoa. Por exemplo, se um juiz de direito comete uma infração, quem vai apurar? O Tribunal de Justiça. E no caso do membro do Ministério Público? O órgão superior do Ministério Público. Talvez a corregedoria, tem que ver na lei, mas a atribuição muda em razão da pessoa. Então, senhores, vamos lembrar sempre dessas 3 divisões. Em razão do local, em razão da matéria e em razão da pessoa. Senhores, um delegado de polícia pode deixar de instaurar inquérito policial? Pode, em ocorrendo atipicidade formal. É o único momento em que um delegado de polícia pode deixar de instaurar inquérito policial, não sendo enquadrado o fato com a lei. Em havendo atipicidade material, o delegado de polícia ainda assim deve instaurar inquérito policial, muito embora este entendimento esteja mudando. Por exemplo, não se cabe mais falar em instauração de inquérito policial, por exemplo, para apurar um roubo de uma pasta de dente no supermercado. Mas desses crimes de bagatela em que a atipicidade é material, o delegado de polícia ainda assim deve instaurar inquérito policial. Algo que cai muito nos concursos de direito e que nós temos que saber é sobre as características do inquérito policial. E quais são estas características? Vamos passar rapidamente por 9 delas, em que nós coletamos de livros de direito diferentes. Alguns trazem uns princípios, outros trazem outros, uma média de 3 a 5 por livro. Nós juntamos de vários livros, do Fernando Capesa, o livro do Paulo Rangel, e nós coletamos 9 princípios do inquérito policial, que será o suficiente para você ir bem na sua prova, no seu exame. O primeiro princípio é que o inquérito policial ele é oficial. Por que ele é oficial?
simplesmente porque ele é comandado por autoridades oficiais. Apenas isso. O inquérito policial também é dispensável. Dispensável em razão do parágrafo único do artigo 4º, em que ele deixa claro, afirmando que a competência, já falamos que competência foi usada erroneamente, definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Uma outra prova de que o inquérito policial ele é dispensável é o artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, segundo o qual o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover ação penal, e neste caso oferecerá denúncia no prazo de 15 dias. Ou seja, se com a minha representação eu já trouxer elementos suficientes para que o Ministério Público ingresse com a ação penal, não é necessário instaurar inquérito policial, porque ele é dispensável, ele é mais um meio para se apurar o crime, não é o fim. E existe, a gente sabe, as CPIs, os inquéritos militares, os inquéritos civis públicos do Ministério Público. Temos também os processos de apuração de fraudes internas. Por exemplo, se eu cometo uma fraude na empresa de Correios e Telégrafos, lá existem os seus meios de apuração. Se a fraude por meio de internet banking, por exemplo, muito comum ocorrer na Caixa Econômica Federal, a própria Caixa Econômica Federal, lá existe o seu apuratório interno, o seu apuratório administrativo. Assim como se ocorrer um crime no âmbito governamental, lá em Brasília, por exemplo, existe a sua maneira de apurar um crime. E investigação particular também pode servir como um outro inquérito. Se a minha esposa, por exemplo, está traficando drogas, ela é uma traficante de drogas, por exemplo, e eu quiser contratar um detetive para colher provas, para colocar a minha esposa na cadeia, se for o suficiente, dispensa um inquérito policial. Portanto, o inquérito policial ele é dispensável. O inquérito policial também é escrito. Não se concebe inquérito policial verbal. Não existe. Inquérito policial tem que ser documentado. Ele é indisponível. Indisponível no sentido de que, uma vez instaurado o inquérito policial, não pode a autoridade policial arquivá-lo. Ele é oficioso. Oficioso porque ele independe de provocação. Significa que tão logo a autoridade policial tome conhecimento da prática de uma infração penal, ela deverá proceder à instauração do inquérito, independentemente de provocação. Por isso ele é oficioso. Ele é também autoritário, porque o artigo 144 da Constituição Federal afirma que ele é conduzido por autoridade pública. Sempre. Portanto, o inquérito policial ele é autoritário. Ele é também inquisitório. Inquisitório porque não cabe contraditório, tampouco ampla defesa. Essa é uma discussão que está sendo travada e já vem de longa data, mas durante a edição das novas leis de 2008, que reformou em parte o Código de Processo Penal, ela foi trazida novamente à superfície. O artigo 155 do Código de Processo Penal deixa claro para nós a respeito da ausência de contraditório no âmbito do inquérito policial. Afirma lá o seguinte, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, até aí tudo bem, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Contraditório judicial. No inquérito policial não há contraditório, não há ampla defesa. Ele é também inquisitório. Outra prova que nós temos é que a autoridade policial pode indeferir qualquer diligência que ela julgue ser impertinente.
E aí nós vamos falar também a respeito da próxima característica, que é a discricionariedade do inquérito policial. Que a autoridade policial ela pode conduzir a investigação, traçar a linha investigatória da maneira que lhe aprouver. Ou seja, é discricionário. E sobre essa discricionariedade do inquérito nós encontramos várias provas nos incisos do artigo 6º do Código de Processo Penal, que nós iremos comentar um a um logo a seguir. Mas desde já nós podemos falar alguns deles. Por exemplo, o inciso 3º, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Está falando sobre os deveres da autoridade policial, que ela pode colher tudo que lhe interessar. E várias coisas, o Código de Processo Penal, ele dá uma faculdade para o delegado de polícia exercer com destreza a investigação. O artigo 7º, ele faculta a reprodução simulada dos fatos, por exemplo. Você pode conduzir, ouvir testemunhas. Enfim, o inquérito policial ele é discricionário. Mas voltando sobre a inquisitoriedade, o que nós temos a dizer também sobre aquele indeferimento das perícias. A única perícia que o delegado de polícia não pode indeferir é o exame de corpo de delito quando o crime deixar vestígios. E se esse exame de corpo de delito não existir, cabe ao advogado pugnar por ele. Ou então isso gerará, obviamente, um pedido de absolvição no final do processo. Isso foi alvo de cobrança pelo 4º exame de ordem unificado da OAB na segunda fase, em que não havia exame de corpo de delito. E o advogado, examinando na condição de advogado, deveria suscitar. Então, cadê o exame de corpo de delito que seja indireto, feito por testemunhas? Porque o exame de corpo de delito ele é fundamental quando a infração deixar vestígios, não podendo supri-lo a confissão do acusado. E por último, o inquérito policial ele é sigiloso. E sobre esse sigilo do inquérito, eu aconselho aos senhores que deem uma olhada na súmula 14, súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, porquanto esta súmula referendou um novo entendimento acerca do sigilo no inquérito policial, separando o sigilo interno, o sigilo externo, e forneceu como elemento de defesa crucial ao exercício desse direito ao advogado da parte ter acesso aos elementos de prova já documentados no âmbito do inquérito policial. Senhores, se nós vamos juntar tudo que eu lhes falei das características do inquérito policial, nós veremos que formam duas palavras. A palavra que se forma as duas palavras que se formam são odeio, AIDS. Odeio AIDS. É uma maneira até meio cômica dos senhores decorarem, todas as características do inquérito policial. Eu devo falar agora a respeito do valor probatório do inquérito policial. O inquérito policial goza de muito valor probatório? Não. Não goza à medida que não há nele contraditório e ampla defesa, não há nada para contrapor, não há a segunda face da moeda, só há uma visão unifocal, não há outra visão. Então ele goza, obviamente, de diminuto valor probatório na medida em que não tem outra tese para combater os elementos colhidos no inquérito policial. E a partir desse confronto é que virá ou chegaremos mais próximo da verdade. E sobre as nulidades, os vícios do inquérito policial, eles irradiam para a fase seguinte, para a fase da ação penal? Senhores, não. O que aconteceu no inquérito policial se encerra no inquérito policial. Se a perícia no inquérito policial foi nula, foi feito errado, ou na antiga lei, por exemplo, quando se exigia 2 peritos, haja sido feito por 1. Enfim, se a perícia é nula, nula será a perícia. Se a confissão for nula, nula será a confissão. É por isso que existe o instituto do desentranhamento. Não passa para a fase seguinte, a fase da ação penal, porque são 2 fases autônomas, inquérito policial e ação penal.
Senhores, a respeito do início do inquérito policial, como que um inquérito policial pode se iniciar? Ele se inicia através da notícia criminis, da delatio criminis e dos 3 R's. E nós falaremos sobre cada uma delas. Notícia criminis. Notícia criminis é a notícia do crime. É a notícia do crime que chegou aos ouvidos da autoridade policial. A notícia criminis ela pode ser de 3 tipos. Notícia criminis de cognição direta, que é aquela que a autoridade policial toma conhecimento da infração através da sua atividade rotineira, notícias de jornal ou da própria comunicação da polícia. Nós temos também a notícia criminis de cognição indireta. Por exemplo, quando a autoridade policial toma conhecimento da infração através de meios formais de comunicação. Por exemplo, a comunicação do Ministério Público ou do Judiciário, do Ministro da Justiça, através de qualquer meio formal, a notícia criminis passou a ser de cognição indireta. A autoridade policial não tomou conhecimento diretamente da infração. É nesse sentido. E por fim, notícia criminis de cognição coercitiva, que é a prisão em flagrante. Sobre a delatio criminis, nós temos a delatio criminis simples. Meu vizinho comete uma infração penal e eu descrevo o que ele está cometendo e forneço esses dados à autoridade policial. A delatio criminis postulatória, em que além de eu descrever o que meu vizinho, por exemplo, fez, eu postulo a instauração de um inquérito policial. E a delatio criminis anônima ou inqualificada. Há quem diga que a delatio criminis anônima ou inqualificada é, na verdade, inconstitucional. Haja vista a Constituição ter vedado o anonimato. Mas esse não é o entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal. O entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal é que denúncia anônima, delatio criminis inqualificada é possível, é válida. Embora a autoridade policial deva tomar alguns cuidados a fim de verificar a sua procedibilidade. Temos também os 3 R's, a requisição, representação e o requerimento. Sobre a requisição e a representação, nós temos no artigo 24 do Código de Processo Penal, que muito embora diga respeito à ação penal, também pode ser aplicado no âmbito do inquérito policial, que diz assim: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. A representação e a requisição, 2 formas de início do inquérito policial. E no artigo 5º, parágrafo 5º, nós temos o requerimento, fechando o nosso 3º R, RRR, que diz assim: nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. É o nosso 3º R. Muito bem, senhores. Iremos falar agora a respeito das peças inaugurais do inquérito policial. Como o inquérito policial ele é inaugurado, qual a peça que é utilizada? A peça mais comumente utilizada, mais clássica, é a portaria. É uma página e meia, em que a autoridade policial ela descreve como a notícia, como o crime chegou ao seu conhecimento, seja através de um ofício do Ministério Público, seja através de cognição direta, indireta ou coercitiva. E capitula o crime, se houver, indica a pessoa, o indivíduo que está sendo apurado o crime, ou qual é suspeito do crime, por exemplo, se tiver, e já indica, desde já fornece as diligências inaugurais, os primeiros ofícios, espécie-se ofício a tal, espécie-se ofício a tal. Por exemplo, se é um crime societário, espécie-se ofício a JUSESC, que é o comércio, onde se trata em Santa Catarina, por exemplo. As diligências inaugurais como um todo. Nós temos também
o início através do auto de prisão em flagrante. Alguns dizem que o inquérito policial também pode ser iniciado através da representação, no caso de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Na verdade, não é. A representação não dispensa a portaria. Uma coisa é a portaria, outra é a representação. E se o Ministério Público solicitar a instauração do inquérito policial com a representação do ofendido, ele deverá solicitar inquérito policial, ele deverá fazer constar a representação do ofendido junto com a sua solicitação, e o delegado, chegando nas mãos do delegado de polícia, ele deverá também expedir a portaria de instauração. Senhores, nós chegamos agora na fase do artigo 6º do Código de Processo Penal. Eu sugiro que os senhores leiam o artigo 5º, embora mais à frente nós faremos aula a respeito de ação penal pública, ação penal privada. Mas os senhores leiam, por favor, todo o artigo 5º do Código de Processo Penal. Enfim, o artigo 6º diz assim: o artigo 6º é um caminho traçado pelo Código de Processo Penal para auxiliar o delegado de polícia. Diz assim: logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1º, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. O local deve ser isolado para não misturar digitais, para que aqueles detalhes possam ser relatados pela autoridade policial. Detalhes estes que fazem toda a diferença na apuração do crime. Quem é da polícia sabe disso. Em crimes de trânsito, não há como isolar o local. Ninguém vai isolar o meio da rua, impedir que passe carro até a chegada dos peritos. Não faz o menor sentido. Os carros devem sair da rua, devem deixar a área limpa. É a exceção à regra. No inciso 2º, o Código de Processo Penal diz assim: apreender objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. E no artigo 175 do Código de Processo Penal, o artigo 175 assevera que serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência. Por que a eficiência? A eficiência no caso de crime impossível, por exemplo. E por que a natureza? A natureza em razão do artigo 91, inciso 2º, a linha A do Código Penal, não mais do Código de Processo Penal, que diz assim: são efeitos da condenação, inciso 2º, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado, de terceiro de boa-fé, a linha A, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Então, a natureza e a eficiência dos instrumentos do crime devem ser verificados em razão disso. O inciso 3º, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. É um inciso aberto. Se o delegado de polícia ele achar que um fio de cabelo que ele encontrou no local do crime possa servir para a investigação, ele deverá se sentir à vontade, colher o fio de cabelo e fazer juntar, mandar para o IGP, por exemplo, aqui em Joinville, em Santa Catarina, um Instituto Geral de Perícias. Ouvir o ofendido, inciso 4º. O ofendido ganhou um novo relevo aí com as nossas novas leis, mas está lá disciplinado no artigo 201 do Código de Processo Penal. Os senhores leem, inclusive ele pode ser conduzido coercitivamente, como as testemunhas. Lembrando que se o ofendido for juiz ou membro do Ministério Público, eles gozam da prerrogativa de terem dia, hora e local previamente agendados. Não podem ser conduzidos coercitivamente. Ouvir o indiciado, no inciso 5º, proceder ao reconhecimento de pessoas, coisas e acariações. Sobre esse reconhecimento de pessoas, coisas e acariações, nós temos que ter na ponta da língua. Para quem vai prestar a segunda fase do exame de ordem, deve saber exatamente como se procede o reconhecimento de pessoas, coisas e acariações. No 4º exame de ordem unificado da OAB,
caiu exatamente um inquérito policial em que foi feito erroneamente um reconhecimento de pessoas. E isso gerou a nulidade daquele reconhecimento, que no futuro pode desaguar, por exemplo, num pedido de absolvição. Sobre o reconhecimento de pessoas, ele está previsto no artigo 226 a 228 do Código de Processo Penal e a cariação 229 a 230. Inciso 7º. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Está em voga aqui mais uma vez a discricionalidade do delegado de polícia, que é conferida ao delegado de polícia, bem como aquela indispensabilidade do exame de corpo de delito que nós falamos em momentos anteriores. O delegado de polícia não pode se negar a proceder o exame de corpo de delito quando o crime deixar vestígios. Inciso 8º, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, fazer juntar aos autos a folha de antecedentes. Essa identificação criminal foi objeto de muitas críticas, muitas celeumas, inclusive que fez com que o Constituinte de 88 fizesse constar no rol de direitos e garantias individuais, por exemplo, a proibição do civilmente identificado, exceto nos casos previstos em lei, a proibição de identificação criminal quanto ao civilmente identificado. A Lei 10.054, ela veio para regulamentar, ela trouxe todas as exceções que é cabível no que tange ao reconhecimento criminal do autor da infração. Senhores, a celeuma ainda não acabou, mesmo tendo a Lei 10.054 previsto todas as hipóteses de identificação criminal. Porquanto a lei do crime organizado já previa uma hipótese de identificação criminal além da civil para quem fosse participante do crime organizado. Então notem, aqueles doutrinadores que, na verdade, a minha modesta opinião, tiveram o entendimento comprado, como há aqui no Brasil, posições que são compradas, são feitas para um determinado processo, interpretou-se no seguinte sentido: tendo a Lei 10.054 previsto, sendo que esta veio para regulamentar o artigo da Constituição, argumentou-se no sentido de que ela previu taxativamente todas as hipóteses